E aí, pessoal, tranquilidade? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. A gente vai começar mais um bloco de aulas agora que corresponde a um bloco de demografia, é, espaço urbano, cidades, né? Pirâmides etárias, teorias demográficas eu acho até que eu vou pular porque não está caindo muito. Mas demografia, né? O estudo das populações e da sua dinâmica, migrações, pirâmides etárias, cidades, espaços urbanos e espaço agrário. A gente tem que fechar esse bloco agora. E eu sempre gosto de situar vocês, sempre situando vocês. E situando vocês agora na questão do quanto de porcentagem, do quanto que a gente já cobriu de matéria, né? Basicamente, eu já peguei com vocês bastante globalização, tecnologias, comércio e transporte, a gente já falou bem disso. Apesar de ainda ter uma aula que eu acho que eu vou abordar como logística, que ela vai englobar tecnologia e transporte. O que não seria necessário, porque acaba que você dá muita carga para uma matéria que cai pouco, mas óbvio que eu vou falar com vocês. De qualquer forma, a gente pode considerar esses 19% aqui do topo já feitos, já trabalhados. Espaço urbano e industrial. Eu trabalhei bastante com vocês em indústria. E agora a gente está indo para espaço urbano. Então a gente vai fechar mais esses 13% aqui de geografia humana. E caramba, 33% de uma prova de conteúdo é muito, né? Até porque da minha parte, o Ravel também já está cobrindo a parte física. Vocês estão com certeza com mais de 60% já de conteúdo da prova. Legal, né? E falta para mim geopolítica e conflitos internacionais. Eu não falei especificamente disso, mas vou falar também. Dinâmica de população. A gente vai falar agora migração e espaço rural. Esse bloco de matérias que eu vou dar para vocês agora, parando para pensar, quase que acaba geografia humana. É esse blocão que a gente vai ter agora de umas 4 ou 5 aulas. Depois mais um bloco e acabou a matéria pro Enem. Não tenho mais o que dar para vocês porque não é necessário, não trabalha a incidência de prova. Então, gente, vamos para a aula 7, né, de demografia. A gente vai começar agora esse bloco de conteúdo e a gente vai... Eu pretendo tornar os assuntos muito... Minhas aulas sempre ultrapassam 1 hora, né? E eu entendo que no meio virtual não tem cabimento você fazer uma aula de 1 hora. E agora eu pretendo nesse bloco de matérias ser bastante incisivo, objetivo. Eu tô curando conteúdo, eu tô conseguindo filtrar mais ainda do que já é filtrado para tornar mais objetivas as aulas e em pouco tempo vocês conseguirem absorver o que é importante, sem enrolação e otimizar melhor o tempo de vocês, não dar espaço para distração, para perder o foco, que é muito fácil em época de pandemia, em estudo virtual, você perder o foco, eu admito. Porque eu mesmo não consigo focar muito em projetos de mais de 1 hora. Meio que eu fiz um bloco com vocês de aulas bastante longas, né? Mas agora eu pretendo... Eu serei objetivo, podem confiar. E pois bem, a gente vai começar a demografia. Eu vou passar um vídeo para vocês muito bom da definição do IBGE. Eu sou incompetente de dar uma definição melhor que a do IBGE. Não tem cabimento eu falar melhor que eles, porque eles são o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Quantas mudanças acontecem em 10 anos? O mundo vem se transformando de modo cada vez mais acelerado. Em 2020, estima-se que a população mundial terá por volta de 8 bilhões de habitantes. Novas tecnologias, mudanças demográficas, migrações, deslocamentos de população. Que desafios essas alterações representam? Como é o retrato atual do povo brasileiro? Quantos somos? Onde estamos? Como vivemos? Que mudanças aconteceram nas cidades? Houve grandes movimentos de população de uma área para outra? Essas e outras respostas só serão possíveis a partir do Censo 2020. O censo é a única pesquisa que vai a todos os domicílios brasileiros.
Os recenseadores do IBGE vão de porta em porta, em cada cidade, para contar e conhecer nosso povo, percorrendo todo o território nacional. Os resultados permitem um retrato atualizado e preciso da população de cada pedacinho do Brasil, do menor ao maior município, de áreas rurais e urbanas. As informações do censo são estratégicas para o planejamento das ações em todos os níveis de governo e para a representação política. Elas serão a base de decisões sobre serviços de saúde, educação, emprego, condições de moradia e diversos outros assuntos. Os resultados do censo são indispensáveis para a iniciativa privada. Empresas e empreendedores podem usá-los para conhecer melhor o seu mercado e o perfil dos seus consumidores. O censo também é fonte indispensável para estudantes de diversos níveis, pesquisadores, acadêmicos e para o conhecimento da realidade brasileira. Ele cobre áreas de grupos populacionais específicos, como povos indígenas e comunidades quilombolas. O conhecimento do presente é essencial para o futuro do Brasil. Censo 2020. Um país que se conhece só tem a ganhar. A geografia humana, vocês acham que é muito humana, mas é muito matemática. Porque todas as conclusões que a gente tira nessa área vêm de recursos e ferramentas matemáticas e estudos das ciências exatas, dentro do campo humano e de tudo que é possibilitado de tirar conclusões a partir desses dados, desse grande rol de dados que você tem, certo? Então, a geografia humana, ela não é tão humana, ela é bastante exatas. Porque, por exemplo, a gente está entrando agora numa parte da matéria que você tira muita conclusão e muitas análises a partir de dados. Vocês viram o conceito pelo IBGE? Eu não vou ir contra o IBGE, né? Eu quero apresentar para vocês índices demográficos, os principais conceitos, o que o povo em laboratório, o que o povo lá no IBGE analisa, o que eles usam como ferramenta para analisar. Esses conceitos serão população absoluta, relativa, crescimento natural vegetativo, taxa de natalidade, mortalidade e fecundidade. Esses são os principais conceitos que a gente vê, né? Eu não quero que vocês foquem muito no conceito, anotar, perder tempo entendendo tintim por tintim, mas eu quero que vocês vejam o que eles usam como ferramenta. População absoluta é a quantidade total, número total de habitantes em um território, em um estado-nação, em um país. Perfeito, não tem muito o que tirar disso aqui. Ou o país os países com a população absoluta, você denomina país populoso. Um país muito populoso é um país que tem muita gente. Não tem o que ficar perdendo tempo nisso. População relativa é você pegar essa quantidade de pessoas e dividir pelo quilômetro quadrado, pela área superficial daquele país, pelo território dele, né? E a gente chega na primeira bambeadinha que você pode dar. Existem questões escrotas que já caíram em vestibulares, eles já cobraram para vocês diferenciar país populoso de povoado. Vocês podem ver aqui nos gráficos, pegando, por exemplo, vamos pegar aqui algo interessante. Mônaco. Vocês estão vendo que a população total de Mônaco é 30 mil, provavelmente? E olha o espaço quadrado desse país, é 2 km quadrados. Até eu estou impressionado com isso, não é possível que seja tão pequeno. Tem alguma coisa errada nisso aí, mas não pode porque é dado da CIA, sabe? Incrível. Olha a densidade demográfica de Mônaco, é 15 mil. Vocês entendem como um país povoado é a quantidade de gente dividida pelo território? E populoso é quando você pega, por exemplo, uma China, aqui ó, com 1 bilhão de pessoas, dados de 2017. E se você pegar a China e dividir pelo território superficial, território quadrado da China, não dá talvez a densidade demográfica de Mônaco. Você consegue ver como um país povoado não necessariamente é muito populoso? Legal, né? Incrível. Crescimento vegetativo, taxa de natalidade e mortalidade. São índices que o IBGE estuda. Crescimento vegetativo é o quanto que está nascendo mais que morrendo.
de forma bruta. Para vocês entenderem fácil, taxa de natalidade e mortalidade é autoexplicativo. Os estatísticos trabalham esses dados e preenchem gráficos matemáticos para ver o que está acontecendo e tudo mais. Taxa de fecundidade é um indicativo social muito interessante, porque ele implica em muita coisa no atual momento que a gente vive, né? A taxa de fecundidade, ela estima o quantos de filhos a mulher está tendo. E a gente está em queda geral no mundo. O IBGE divulgou hoje informações importantes sobre as famílias brasileiras, baseadas em dados do censo de 2010. Os números revelam que em uma década, quase 10 milhões de brasileiros foram morar em outras cidades do país. No ano do levantamento, 35,4% dos cidadãos não residiam nos municípios onde nasceram. O censo mostrou ainda que o índice de famílias chefiadas por mulheres passou de 22,2% para 37,3%. E hoje, nos próximos dias, o Jornal Nacional vai se aprofundar em alguns desses dados que são fundamentais para entender as mudanças na sociedade brasileira. Uma dessas mudanças tem a ver com uma escolha importante das famílias e que influencia o crescimento ou não da população brasileira. Veja na reportagem de Alan Severiano. Um momento a celebrar, até porque os nascimentos estão em baixa no Brasil. As mulheres que até os anos 60 tinham em média mais de 6 filhos, agora têm menos de 2. Ou seja, nascem menos crianças do que o necessário para manter o tamanho da população e evitar que ela diminua. Laura estreou há 2 dias e os pais pensaram muito antes de aumentar a família. Eu acho que tem que ser uma coisa programada, porque dá trabalho, gasta, não há de coragem. Quanto maiores o salário e a escolaridade, menos filhos a brasileira tem. A média é de pouco mais de 1 filho para quem tem nível superior e de 3 para quem não concluiu o ensino fundamental ou não tem instrução. O censo é uma fotografia do passado que permite traçar cenários para o futuro. Segundo o IBGE, uma das consequências da queda na taxa de fecundidade vai ser sentida em 2040, ano em que a população brasileira deve começar a diminuir. Na medida em que nós temos menos crianças nascendo, nós temos condições de investir cada vez mais na melhoria da qualidade, na melhoria das escolas. Por outro lado, do ponto de vista da saúde, nós teremos um ônus para as políticas de saúde, porque fica muito mais caro ter uma política de atendimento aos mais idosos efetiva. Com menos gente trabalhando e mais aposentados, outros desafios vão ser equilibrar as contas da Previdência e o mercado de trabalho. Ou nós vamos fazer com que as pessoas mais idosas trabalhem mais tempo, até como uma coisa natural, ou então vamos receber imigrações de outros países, onde há menos mão de obra ou menos oportunidade de emprego, para cobrirem a falta de mão de obra local. Esse gráfico aqui é legal para vocês verem como que a população cresce, afinal, né? A demografia, estudo do crescimento populacional, como que ela se distribui, faixa etária, idade, gênero. Mas a população está crescendo? Olha, tá sim, mas a gente tá com a população aumentando porque a expectativa de vida está aumentando. As pessoas estão ficando mais velhas, estão tendo uma longevidade maior por inúmeros ganhos pela Revolução Industrial. Vocês podem ver aqui até marcos históricos interessantes que proporcionaram o aumento da população. Lembra de Revolução Industrial que eu falava para vocês, de como que foi importante para o aumento da população total humana? Porque gerou muitos incrementos na área da saúde, na área hospitalar, sanitária, nutritiva, nutrição, dieta, né, alimento, maior quantidade de alimentos, a urbanização, o crescimento vertiginoso de cidades, que é um espaço, de certa forma, com maior qualidade de vida. Até então, hoje em dia, isso também já está mudando. Revolução Industrial é importante pra cacete. Ela fez a população mundial ter um boom. Olha aqui como é que ela é marcada, ó. Revolução Industrial fez a população crescer muito, gente. Vocês não têm noção. E aí vieram as revoluções seguintes, que são dentro do contexto fabril industrial. Transporte, médico-sanitária, Revolução Verde, que é a revolução dentro do espaço agrário. É a Revolução Industrial, só que dentro do espaço agrário. Como que a gente produz muito alimento para pouco espaço de terra. A gente aumentou a nossa produtividade, né?
E aí, isso é interessante. Olha, estima que em 2100 as estimativas a gente vai ter 10 bilhões de pessoas. É gente pra cacete. Eu não sei se o ser humano, se a gente é hábil de conseguir manter tanta gente viva. Eu não sei, a gente vai estar vivo, a gente vai passar por todas as crises que isso implicam. E muitos de vocês podem ter pensamentos de Thanos, né? Quem não viu esse filme, o Thanos é um vilão da Marvel, né? E tem um arco dos quadrinhos que ele faz essa manopla do infinito e ao estalar de dedos ele pode eliminar 50% da população mundial. Seria uma saída de Thanos interessante para esse universo de 10 bilhões de pessoas? Gente, eu não faço ideia. Mas eu garanto para vocês, nenhuma população, nenhuma espécie de ser vivo tem uma quantidade de ser vivente infinita, sabe? Nenhuma espécie consegue manter a população crescente infinitamente. Previdência, vocês ouviram muito isso ano passado. É um problema, é um rombo, é uma questão que os governos têm que se virar para resolver. Tem um vídeo interessante sobre isso, né? A partir do vídeo vocês podem ver como que a política, uma gestão administrativa boa, um governo bom, ele vai conseguir lidar com a crescente população de idosos. Aqui, ó, a população de 65 anos ou mais em Barra Verde. Gente, vai crescer muito. Vai ter mais velho que jovem. A tendência é essa, pelos estudos demográficos no futuro. Gente, é tudo projeção. Todos os gráficos que vocês veem, a maioria é projeção. Mas são projeções estudadas, é modelo matemático. É bastante preciso. Porque a gente acompanha isso, certo? O que o governo vai fazer com tanta gente idosa acima de 65 anos? Ou vai aumentar o tempo de trabalho dessas pessoas, porque não vai ter uma população jovem sustentando. A maior parte desses idosos que se aposentaram são dependentes econômicos da outra população, né? E não vai ter um desequilíbrio de dependentes de pessoas que trabalham para manter a previdência desses dependentes, né? Idosos. Eu acho que vai aumentar o tempo de pessoas trabalhando, como já é visto isso na atual reforma previdenciária que está correndo. Novas políticas de investimento, talvez previdência e aposentadoria não seja um modelo financeiro do futuro, talvez seja mais vantajoso deixar o pessoal com a sua renda mais ativa em ação. A população pode virar mais acionista para manter um fluxo de renda maior. O governo tem que lidar com isso. E vocês se acalmem, porque a culpa não é nossa. A gente sofre aqui na lomba uma culpa e um problema que é do governo. É dele a saída administrativa, a saída pública para esse problema. E a população, principalmente o corpo científico da sociedade, trabalha e dá todas as respostas para o governo, em todos os cenários e parâmetros possíveis bons. O governo tirar proveito disso ou não, depende dele, né? E no atual governo eu tenho medo. Não só no atual governo, todos os governos têm problema com isso. É uma questão que deveria ser trabalhada, seguida. Mas não, um partido cai, outro entra, faz merda, cai, outro entra, não lida com esse problema e isso vai estourando e virando uma bola de neve. Eles têm que lidar com isso. Esse é um gráfico da Europa sobre o crescimento vegetativo. Vocês lembram que é a taxa de natalidade pela mortalidade? Vocês estão vendo como está diminuindo? Está nascendo cada vez menos gente, a partir do princípio que pode ficar até negativa essa taxa. Ou seja, está morrendo mais do que nascendo. O que acontece com a Europa? Fluxo migratório dá muita conta dos problemas que a Europa enfrenta. Migração é positivo nesse ponto. Você vai ofertar melhor mão de obra para a população original europeia, né? E é esse o cenário que a Europa está vivendo e que todos os países viverão. A gente vai estudar daqui a pouquinho como que essa transição é feita. E daqui a pouquinho não, né? Agora. Como que as populações evoluem? Que fases elas passam? Que fases elas passam? O que vai acontecendo ao longo do tempo com elas? O estudo demográfico é feito de fases. Vocês podem ver que o início de uma população, de uma sociedade, de um país humano é um equilíbrio primitivo, depois passa por uma fase 1, 2, 3, 4, né? Tem uma queda de mortalidade na 1, até que se estabiliza e a natalidade vai caindo também em certas fases. A gente vai estudar elas cada um por cada um.
A primeira fase é caracterizada por alta taxa de natalidade, mortalidade, crescimento vegetativo baixo. Crescimento vegetativo baixo não significa que a população não cresça. Ela está crescendo ainda. Mas a natalidade e mortalidade é tanta que esse crescimento vegetativo é numa taxa baixa, mas a população cresce. Tem um saldo positivo de gente crescendo. Essa primeira fase, a melhor representação que eu posso passar para vocês, essa imagem aqui é uma pintura da Idade Medieval, eu gosto dela. Porque a gente ainda está vivendo isso aqui, só que atualizado para século XXI, para a fase moderna. Gente, sabe o que é esse equilíbrio primitivo aqui, essa primeira fase, natalidade e mortalidade alta? São as famílias tendo muito filho, porque não tem outra saída possível. A maioria das famílias no século XVIII, XV, que caracteriza essa primeira fase, são pessoas num contexto rural, precisa de bastante filho para trabalhar. As pessoas vivem pouco, elas morrem muito cedo, não tem expectativa de vida, não tem qualidade de vida, cara. Olha só o exército de caveiras do inferno marchando para a terra, para levar as pessoas que estão vivas para a morte. Isso é quase que uma representação por artes. A Bruna pode falar muito melhor disso, muito melhor que eu, e a Marina em filosofia também, qualquer outra pessoa em ciências humanas, que era uma representação gráfica do que eles viviam. Se vivia pouco, cara. A morte era muito presente na vida dessas pessoas. Se tinha muito filho, porque não tinha outra situação possível dessa questão. Se ia ter muito filho, as famílias eram numéricas. E assim mesmo, a maioria desses filhos morriam. Isso é um equilíbrio primitivo da população. Hoje em dia a gente não vê isso tanto. Mas pode sim que existam em alguns países prevalência de alta taxa de natalidade e mortalidade. Na verdade existe. Nenhum país é perfeito. Dentro de cada país tem a sua diversidade e as suas desigualdades, que podem coexistir todas essas fases, sabe, gente? Mas assim como essa imagem a gente não enfrenta hoje em dia. A nossa Revolução Industrial protege muito isso desse contexto. Só que a desigualdade faz com que cheguem a algumas pessoas esse cenário. A segunda fase, ela é bastante vista pela África subsaariana, que está marcada aqui bonitinho os países, né? O que essa segunda fase mostra pra... a segunda fase que engloba esse primeiro marco e segundo marco aqui no gráfico, da transição demográfica. Essa segunda fase representa a taxa de mortalidade. É onde você tem um boom muito forte de crescimento vegetativo. Vocês podem ver que é aqui a única delas onde você tem um crescimento vegetativo alto. Por quê? Foi mantida a taxa de natalidade e uma acentuada queda da mortalidade. O exemplo atual é a África subsaariana. A África é um continente onde seus países, a gente tem marcado pela mídia que todos os problemas do mundo estão na África, né? É o melhor exemplo de problema. Só que não é bem assim. As pessoas ignoram toda a história e toda a evolução cultural de cada país, de cada população. A África é uma grande vítima da evolução histórica humana, eu digo para vocês. Só agora que a maioria desses países está passando por processos industriais, evolutivos, processos que é presente na nossa vida, na nossa qualidade de vida, mas para esses países está chegando só agora. Então, óbvio que muitas revoluções só vão chegar. Por que a taxa de mortalidade cai tanto? Revolução industrial na área da saúde, chegada de vacinas, saneamento básico, revolução industrial. A revolução industrial permite toda essa cascata de efeitos que permite com que as pessoas morram menos e continuem com a natalidade alta, a princípio. A gente pula para essa segunda fase, dentro da segunda fase ainda mais, a parte 2 da segunda fase, que é, vocês estão vendo como a mortalidade foi caindo por todas essas revoluções apresentadas no slide, mas a natalidade, olha só, também começa a se acentuar. E por que essa taxa de natalidade vai caindo, né? O exemplo que eles gostam de botar é como eles usaram a África subsaariana para a parte 1 da segunda fase. A parte 2 da segunda fase é a parte norte, que é países africanos com melhor qualidade de vida. Pela proximidade com a Europa, vocês podem ver aqui, né? Tiveram muitas trocas culturais e muitos recursos acumulados para esses países estarem onde estão. Industriais, com bastante expansão fabril. Gente, por que está nascendo? Por que está diminuindo o nascimento? A fecundidade da mulher está diminuindo tanto? A mulher ingressando no mercado de trabalho, olha só, a força de vocês mulheres no mercado de trabalho, que em muitos casos implica o retardo do nascimento
ou se tiver um filho, um só. Um só. Não é regra, pelo amor de Deus, galera. Isso não é uma regra, mas é uma evidência muito forte de que explica a taxa de natalidade em queda. Mãe de pet, mãe de bicho, mãe de gato, mãe de cachorro. Gente, eu tenho muitas amigas que não querem ter filho. Quando me juntar com a cheirosa, com a arroba, e formar um casal, eu não quero ter filho não. Se alguma mulher quiser se juntar comigo, provavelmente a gente não vai ter filho. Eu vou deixar isso bem claro no início da nossa relação, né? E talvez, eu não sei do futuro, isso pode mudar, nada é certo, mas a tendência é ter menos filho. Ter filho custa. Quem é mãe aí de vocês, paietes, sabe como que é custoso ter filho, com certeza, não tenha dúvida. A taxa de natalidade, ela cai também pelo processo de urbanização, uma forte evidência que mostra como que... Porque no espaço rural também, porque o espaço rural está ficando muito urbano. A expansão de cidades é uma tendência mundial. Tem um Fórum Econômico Mundial que já fez um estudo de como, até no espaço urbano, cidades entrarão em expansão e nos lugares onde já é cidade, virará mais cidade ainda. Cidadizará, sabe? Ficará mais cidade. A expansão urbana é o que vai acontecer. E viver numa cidade... Olha esse contexto todo. Você tem um filho numa cidade, todos os problemas urbanos, a taxa de natalidade cai, gente. E a quarta fase é a implosão demográfica. Tem a terceira fase que eu nem trabalhei, não botei slide não, né? Que é o envelhecimento das pessoas. Quando que a gente acompanha a tendência de pouca natalidade, baixa fecundidade da mulher, a mortalidade até que volta a aumentar, porque a população ainda está crescendo. Por que a população está crescendo ainda? As pessoas estão se mantendo velhas. A expectativa de vida está indo lá para um pico. As pessoas estão ficando cada vez mais velhas e vivas. Isso vai aumentar a população total humana. Vocês têm que saber isso, vocês têm que entender isso. E vai morrer muita gente também. A expectativa de vida vai ter um limite também. E essa massa de idosos, uma hora morre, óbvio, né? E a taxa de mortalidade volta a aumentar por causa disso. É a terceira fase. A maioria dos países está tendendo para essa fase de envelhecimento. Os emergentes estão chegando nessa fase de envelhecimento. Implosão demográfica é a quarta fase, onde nasce menos do que morre e o crescimento vegetativo está lá embaixo. Você não está tendo... Gente, teu país vai acabar, tua cultura vai sumir. Cadê as pessoas do teu país, sabe? O Japão é o melhor exemplo disso. A Rússia também está com um crescimento vegetativo negativo. Fecundidade está negativa na Rússia também. Ninguém quer ter filho. Chega uma situação na Rússia onde tem feriado das prefeituras para incentivar a fecundação. Tipo, galera, faz filho, pelo amor de Deus, transa, tenham bebês. Porque a gente não vai ter russo, não vai ter japonês. Até que ponto a política pública chega para frear esses problemas demográficos, né? O Japão, ele se apoia muito numa saída robótica. A revolução industrial está tão forte no Japão, talvez eles nem precisem mais de jovens japoneses, ó. Deixa o robô cuidar de tudo isso aí, o robô toma conta de tudo mais, e é nós que vamos vivendo bem assim. A transição demográfica no Brasil você pode acompanhar por esse gráfico aqui. E tem uma questão boa que eu posso trabalhar isso com vocês. Eu quero que vocês vejam como que a população absoluta está aumentando, a estimativa de 260 milhões de brasileiros vivos, meu Deus do céu, em 2050, porque a expectativa de vida está alta, né? Em 60 a gente tem um boom da taxa de natalidade, da década de 60 para frente a gente tem uma industrialização, a chegada da expansão da industrialização aqui no Brasil, e com isso a gente tem menor taxa de nascimentos, as pessoas estão no mercado de trabalho, a maioria não quer ter filhos, sabe? É uma tendência, é uma evidência que a gente acompanha. E a morte, naturalmente, com a revolução da indústria cai. Vocês podem ver que esse gráfico aqui acompanha bem bonitinho a transição demográfica, esse estudo acadêmico que nos mostra o que acontece com uma população humana no decorrer do tempo. É um mapa legal para vocês verem como que está a distribuição das pessoas no mundo pela luz elétrica, né? Então, olha só esses bolsões de energia aqui, de inexistência de pessoas. Por que as pessoas não estão ocupando essas partes aqui? Olha o Brasil, o interior do Brasil está muito desocupado. Com tanta gente viva, isso vai permanecer desse jeito? Duvido, gente, duvido. Porque
Se atualmente esses bolsões aqui, muitas vezes por limites físicos, né? Parte do Ravel, porra, gelo pra cacete, frio pra cacete aqui. Interior do Brasil, bicho doido que te pica, tu morre. Pô, animal peçonhento, espaço rural, seca, todos os problemas do interior do Brasil, na maioria dos aspectos. Interior da Austrália. Isso aqui tem Godzilla nessa porra aqui, meu irmão. Tem bicho que te mata aqui. E por que isso acontece desse jeito? Olha, não tem nenhuma política pública que fomente, que valorize e que faça com que a população se interiorize. A partir do momento que o governo favorecer a implantação de indústria e o crescimento de cidades no interior, as pessoas vão para o interior. É uma tendência que está começando, é uma tendência de saída para a quantidade de gente viva que a gente vai ter. Olha só, isso aqui é a Índia, né? Olha só, a Ásia e tudo mais, euroasiático aqui. Cara, a Índia, é tanta gente na Índia que não tem mais para onde ir. A luz, todo mundo vai ter que ir pro interior mesmo, cara. A tendência da Índia aqui é a tendência geral, as pessoas vão ocupar os lugares, pessoas. Uma notícia que vocês têm que saber, filho único, né? Isso é recente, isso é quentíssimo para vestibular. Por que a China aboliu isso, né? Aqui mostra 2 gráficos no site do exame, eu trouxe só um porque a parte dele é legal, já dá para entender. A política do filho único, vocês sabem que quando nasce uma criança, famílias de filho único não repõem a sociedade. Eu sou filho único, quer dizer, se eu sou um filho único, eu não vou repor minha mãe e meu pai, porque era pra, se eles dois tivessem mais filhos, eu tivesse 2 irmãos, eu e uma irmã, a gente como um casal, se casando com outras pessoas, teríamos filhos que reporiam a nossa família original, entendem? A gente constituiria uma família para repor a quantidade de gente nascida original. Eram 4, depois voltam a ser 4, entende? Ao menos um dos filhos. E é isso. A China percebeu pelos seus estudos demográficos que a quantidade de jovens, com a política do filho único, ia chegar um momento que ia ser tão baixa que não ia suprir a quantidade de pessoas aposentadas dependente da previdência pública ou previdência privada, sabe? Essa faixa amarela aqui é a quantidade de gente em trabalho. Até certo tempo, elas estão trabalhando. Quando passar de 2040, vocês estão vendo que essa faixa amarela aqui vai voltar a ser que nem aqui em 50, baixinha. Só que vocês não são burros. Aonde que essa faixa amarela vai parar? Aqui na verde, essa faixa verde de aposentados vai crescer. Quem que vai ser possível de manter essa população viva? Não tem saída, meu irmão. Você sabe qual é a saída? Volta aqui no Japão, ó, robô. Que robô nos protege, que automatiza essa parada toda, descamba a automatização que a gente nem precisa trabalhar para os robôs tomar conta da gente. Porque não vai ter mais gente viva, ao menos que tenha uma extinção em massa de gente e permita de novo um novo ciclo humano, né? Muita viagem, muita viagem. É por isso que a China aboliu essa regra. Elas viram, por meio dos estudos demográficos, de como que é importante você prever o que vai acontecer. Meu irmão, a China vai ficar sem gente para abastecer a quantidade de velhinho chinês. Jack Chan vai estar lá. Velho, quem que vai sustentar o Jack Chan? Ele não vai poder dar mais porrada e fazer filme de porrada? Eu vou fazer 3 questões para conceituar todo esse contexto. Olha essa questão aqui. Tentem fazer. Em agosto, a questão basicamente trata do reduzido ritmo de crescimento das próximas 3 décadas. Com certeza, né? Diminuição de quantidade de brasileiros a partir de 2043. Com certeza, a população ainda vai aumentar porque as pessoas estão vivendo mais, mas não vai ter tanto jovem nascendo. A gente viu por todos os slides que eu apresentei para vocês. O que marca isso, a diminuição da quantidade de brasileiros? Qual a causa principal, né? Queda da taxa de fecundidade da mulher brasileira. Olha, muito forte. Eu deixaria um certinho aqui, mas tem que ver as outras questões, né? Aumento da expectativa de vida. Aumentar a expectativa de vida não causa a diminuição da quantidade de gente. Na verdade, só aumenta e não implica que você tenha menos filhos. O que acontece é que as mulheres estão tendo menos filhos, sim. E não porque a expectativa de vida está aumentando. Elas estão tendo menos filhos por todo esse contexto que eu expliquei nos outros slides, né?
inserção no mercado de trabalho, por exemplo, e tudo mais. O aumento da expectativa de vida é uma consequência de toda a Revolução Industrial e não explica o reduzido ritmo de crescimento. Tá errada. Não tem lógica, né? Atual implantação de política de controle populacional. Num contexto brasileiro, ainda não, e eu acho que a gente não vai passar por isso. A gente nunca teve nenhuma política de filho único, por mais que contexto de... Sabe esse contexto viciado e preconceituoso de pobre se reproduz pra cacete? Aquelas faveladas estão tendo filho pra caramba. Isso é um discurso horrível, gente. É um discurso sem fundamento nenhum. Porque os números mostram que o nascimento das pessoas está diminuindo sim. Mas você, pela mídia, fica marcado em ver a mulher pobre tendo filho, e tu acha que ela é culpada de todo o problema brasileiro. Não é, as pessoas estão tendo menos filhos sim, gente. É dado estatística do IBGE, a respeito do IBGE, pelo amor de Deus, né? Evasão de brasileiro em direção a países desenvolvidos. Esse processo migratório é forte, mas não é o suficiente para explicar a redução. Você tem que ter um êxodo em massa do teu país para explicar a diminuição da quantidade. O fluxo migratório não é suficiente para explicar isso. Mudança de perfil da população brasileira de uma nação jovem para um país de idosos. Isso é uma consequência de todo esse contexto de diminuição do ritmo de crescimento. É uma consequência e não a causa da menor quantidade de pessoas. A causa é mulheres estão tendo menos filho. Então a alternativa A é a corretíssima pra gente. Mais uma questãozinha para vocês verem como é que é essa questão de transição demográfica, né? Tentem fazer. E daí vocês analisam o gráfico e o que vocês podem tirar dele? Que é o seguinte: analisar o gráfico e pegar o nosso conhecimento para poder saber o que faz o crescimento brasileiro ter sido como foi. O elevado crescimento vegetativo da década de 60, tá aqui, do século passado é atribuído à redução da mortalidade em razão, entre outros, da melhoria de condições médicas. Olha, interessantíssima. Marca uma bolinha, deixa uma estrelinha aqui para você voltar nessa alternativa que provavelmente é correta. A B, crescimento demográfico no período anterior a 40 era baixíssimo, devido às altas taxas de natalidade e mortalidade infantil. Gente, 19 para 24 de 29 não é tão baixo não. É um erro muito recorrente que eu já tive quando eu estudei essa matéria. As pessoas têm. Nascia-se muito, natalidade em verde, morria muito em vermelho, crescimento natural, tá esse gap aqui, né? Não, as pessoas tinham crescimento da população sim, porque morria muito, mas se nascia muito também. Então o crescimento demográfico era alto sim, e teve ainda um aumento, foi aumentado mais ainda com a redução da taxa de natalidade, provavelmente. Sempre nessa segunda fase aqui da transição demográfica, vocês podem acompanhar um boom de crescimento natural, porque ainda é mantido o quadro de natalidade original, mas a morte decai, entendem? Pois bem, essa B não tá errado. Não era baixíssimo, é alto, gente, isso é um crescimento alto, não caiu nisso. Estágio de transição demográfica se concluiu a partir do momento que a fecundidade começou a declinar, mas não, a gente ainda está em transição demográfica. Todos os países estão em transição demográfica, a gente está passando pelas fases. E podem surgir novas fases ainda, dependendo do estudo acadêmico do corpo científico, é com eles. Mas, meio que assim, transição demográfica se conclui quando tem implosão demográfica. Mas, sabe, ainda tem fases, tipo, pro vestibular, a transição demográfica para na implosão demográfica, tipo Rússia e Japão, quando tem mais gente morrendo do que nascendo, mas não é o caso da maioria dos países ainda não. Talvez seja a tendência do futuro e surja uma nova fase do crescimento da transição demográfica, do crescimento populacional dos seres humanos, né? Entre 80 e 30, o crescimento natural da população esteve diretamente e exclusivamente, aí tu já estranha, né? Exclusivamente, relacionado ao processo imigratório para o país. Nope. Migração no Brasil foi um movimento forte. Começou sim na época de 90 e principalmente em 30, mas a população naturalmente já tinha um crescimento natural alto. A migração não é a causa do aumento, e até porque não foi uma migração em massa, foi muito grande. Japoneses, italianos, alemães, russos, polonos, mas não foi o suficiente para aumentar essa taxa demográfica, certo?
A queda rápida da natalidade e da mortalidade a partir de 2000, ó, é explicada pelo intenso processo de urbanização, sobretudo na região sudeste. Isso está certo, mas não está certo não. Porque essa redução já vem aqui da segunda fase da transição demográfica, gente. Olha só. A redução já vem lá de 60, 40, quando tem a introdução maciça de indústria no Brasil e todo o contexto de inserção das pessoas no mercado de trabalho e pouca busca por filhos, né? Tá certa. Na década de 60, essa maior taxa de crescimento vegetativo é acompanhado porque foi aqui onde estava mais perto do original da taxa de natalidade, mas e ao mesmo tempo que teve uma queda vertiginosa de morte. Porque nessa 40 e 60 chegou a indústria de Vargas, a gente teve muita... Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, todos esses médicos sanitários fizeram uma revolução. E aqui a última questão para vocês, ó. O sistema previdenciário... Opa! Calma aí que saiu aqui da minha caneta. Sistema previdenciário. O problema previdenciário que todos os países enfrentarão não é só do Brasil, né? Sem síndrome de vira-lata, por favor, né? Qual é a origem desse déficit na Previdência Social? Vamos lá assinalar a correta, né? O aumento do emprego informal. Ele quer a correta. Emprego informal, procedimento adotado para estimular a retomada do crescimento econômico, desonera a folha de pagamento de... Gente, procedimento adotado, aumento do emprego informal. Emprego informal é consequência de não ter emprego formal. Vaga lá na carteira de trabalho. Nenhum país adota isso como estratégia. O país pode meio que saber, confirmar que existe esse contexto e se aproveitar disso, mas essa ata está totalmente errada, não é um procedimento adotado, né? A B o crescimento do desemprego leva o governo a suspender o seguro-desemprego, o abono salarial, que deteriora a contabilidade previdenciária. Se o governo faz isso aqui em massa, teu país quebra, a população vai pra rua e pega todo mundo na porrada, dá tiro, esfaqueia tudo que é governador. Nenhum governo vai fazer isso, né? Na verdade, o FGTS, que é o Fundo de Garantia do Trabalho e tudo mais, é o fundo que trabalha quando você fica desempregado, você tem essa garantia do governo. Não pode acabar isso não, gente. Se acabar, tem Revolução Social, Revolução Francesa na veia, sabe? Aqui na C, Constituição Federal de 88 obrigou os trabalhadores rurais a contribuir para a Previdência, o que compensa o déficit previdenciário. Primeiro que nunca foi obrigado, né? O trabalhador rural tem um regime especial de aposentadoria. E Constituição Federal não obrigou ninguém. Isso é uma garantia. Nenhuma Constituição obriga ninguém a nada. Ela traz garantias. O que compensa o déficit previdenciário. E mesmo assim, a gente não tem tanto trabalhador rural suficiente para compensar esse déficit. Só se o trabalhador rural ganhasse 1 milhão por mês e pudesse gerir esse déficit. Faz esse desconto em cima de empresário que ganha mais de 1 bilhão. Desconto em cima de empresa de banco. Banco lucra pra caramba, hein? Na D, o Brasil desfruta de bônus demográfico, ou seja, tem mais pessoas aposentadas do que em idade ativa, o que deverá agravar o déficit do sistema. Essa questão está contraditória. A gente desfruta sim do bônus demográfico. Atualmente a gente está com muita população econômica ativa, jovem e adulto trabalhando. Seja informal ou informalidade, né? Mas a questão contradiz que tem mais pessoa aposentada do que em idade ativa. Não, tem mais pessoa em idade ativa do que aposentada. Por enquanto, o Brasil conseguiria manter, mas daqui a 30 anos vai ter tanto aposentado que a gente não vai conseguir suprir. Por eliminação sobra como certa, né? A população em idade ativa, majoritária hoje, verdade, majoritária hoje, está envelhecendo, verdade, sem que haja um contingente equivalente de jovens no mercado de trabalho, perfeito para arcar com o aumento futuro dos custos da aposentadoria. Perfeito. Mais incompetente ainda o governo que está com dificuldade de ter um plano bom para isso. Não é um problema do governo brasileiro só, é um problema mundial. Mas se a gente mora aqui, a gente quer que o nosso governo nos represente bem. A gente espera que a cada eleição os governadores e o poder público faça o seu serviço, mas cada vez isso é menor, em menor escala feito, né? E a nossa aula acaba aqui, espero que vocês gostem.